Boa tarde, galera. Meu nome é Yara. Yara, não Nayara, não me confunda pela minha irmã gêmea, por favor. Eu sou estudante do 3º ano de Engenharia Cartográfica na Unesp. Hoje eu vim vim apresentar, né, o Mark, que ele é um estudante da UFSCar, que no 2º ano trancou o curso para trabalhar com empreendedorismo social. E de lá para cá, ele desenvolveu o PROV, que é um programa de workshops. E ele foi vice-campeão da competição internacional World Merit entre 60 mil candidatos. E é isso. Eu gosto muito dele. Ele é um exemplo assim para mim nesse mundo de empresa júnior e tudo mais. E com vocês, Mark. Oi. Primeiro, agradecer ao Thiago por criar a energia que está aqui agora. Então, palmas para o Thiago de novo, por favor. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou extremamente grato e feliz de estar aqui de uma maneira difícil de explicar. Mas, antes de explicar, eu preciso me apresentar. Então, meu nome é Mark Kirst, alemão, dá para ver pelos meus olhos azuis. Vocês estão longe. E eu escolhi essa foto para colocar aí, sou eu sim. Escolhi porque, né? Muito fofo. E porque eu ainda me considero essa criança, assim, que não liga de se sujar e que faz muitas perguntas. Então, de lá para cá, eu mantive isso. E eu mantive a curiosidade e a vontade de aprender sobre qualquer assunto que seja. E eu fui crescendo, tive uma adolescência não muito fora do normal. Jogava videogame, CS, Tibia, Dota, Tibia, né? Doeu. Sempre fui perna de pau, o último a ser escolhido. Fui bom aluno, mas não fui o melhor, né? Japa fake, né? Não ia pegar o primeiro lugar. E nunca toquei nenhum instrumento, mas eu tinha uma habilidade sensacional para pagar mico. Então, hoje, para quem não me conhece, né, eu gosto de uma intimidade rápida. Então, eu vou dar um exemplo de umas férias de quando eu tinha uns 15, 16 anos, em que eu não tinha nada para fazer com um amigo meu, Bruno, e a gente sempre tinha um sonho, que era crescer e se tornar um dos Backstreet Boys. E aí, tá duvidando? E aí, o que a gente fez? Eu não acredito que eu... Obrigado. Espero o próximo slide. A gente gravou um vídeo fazendo playback e postou no YouTube. E vocês querem que eu dê play? Não, eu não vou mostrar e passar vergonha fácil, né? Vocês querem que eu dê play, sim ou não? Sim! Então vai que vai. The one desire you are. Palmas para os efeitos especiais. Eu esqueci de falar, o nome da palestra é Como Queimar Seu Filme. Bom, cresci, fiquei, como muitos outros, perdido no ensino médio, não sabia o que ia fazer, né? Também depois de sofrer bullying por causa disso. Estava difícil, e aí eu não sabia que curso fazer, que ia ser de mim, e tal, né? Aquela crise, aquela confusão. E aí eu escolhi o curso certo para isso, né? Aí eu fui fazer administração, que eu encontrei, né, os meus semelhantes. E eu passei... Voltei. Eu passei na UFSCar, não, de novo não. Passei na UFSCar e fiz administração, comecei a administração na UFSCar Sorocaba. E lá, pô, primeiros meses foram sensacionais. Festa, novidade,
autonomia, né? Até que eu tomei um tapa na cara, em que me perguntaram por que eu estava fazendo tudo que eu estava fazendo, ou por que de qualquer coisa. E eu percebi que eu estava meio que num piloto automático. Já sentiu aquilo? É como se fosse aquele sintoma em que você está acordando, fazendo aquilo, o próximo, dormir, acorda, aquilo. Levanta a mão quem já sentiu assim. É nóis. E esse piloto automático me incomodou, e eu percebi que eu era o responsável por ele. Eu percebi que os jovens inspiradores que eu estava tendo contato, eles estavam alcançando patamares e voos lindos, mas eu achava que era sorte, ou talvez, sei lá, eles fossem especiais, quando na verdade, não, eram só desculpas que eu estava dando para eu sempre estar fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a procurar. E aí eu entrei na minha melhor e maior crise existencial. Tive várias. E essa foi: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Pô, agora o negócio ficou sério, estou numa faculdade, tenho que encontrar meu lugar no mundo. Qual que é meu lugar no mundo? Qual que é meu lugar no mundo? E essa espiral. E aí eu comecei a procurar. Só que eu percebi que eu precisava procurar com ação. Então eu comecei a me envolver com tudo, empresa júnior, a exec, organizar evento, até em comissão de formatura eu entrei. Sim, tudo. E participar em evento, e palestra, e isso, aquilo, e tudo. Assim, eu dormia 4 horas por noite, quase não voltava para casa. Era uma coisa workaholic. Só que eu percebi que era meio vazio, assim, porque eu fazia por fazer. Ainda não tinha um propósito. E aí um professor meu me falou: olha, propósito, o que você não está sentindo, você não está sentindo propósito porque o objetivo, ele por si só ele é vazio. Quando você alcança ele, você precisa do próximo. A diferença do propósito é que você pode viver ele cada segundo em que você está vivo. E o que diferencia um propósito de um objetivo é que o propósito é um objetivo que transcende a sua pessoa. E por causa disso ele tem um caráter de contribuição, de aprendizado, de evolução. Isso fez tudo tomar uma cara totalmente diferente. Tudo começou a fazer muito mais sentido, porque aí eu já não estava mais vivendo por mim, mas eu estava vivendo pelo impacto que eu poderia causar. E foi no meio disso tudo, que eu comecei a entrar muito nessa vibe incrível que se criou no Brasil de empreendedorismo. Comecei a participar de workshop, palestra, tudo que pudesse ter de empreendedorismo eu ia, que fosse grátis. E, né, vamos diferenciar. E aí, eu comecei a perceber que tinha várias coisas que eu estava discordando. Porque tinha um brother meu que ia lá só para descobrir qual que ia ser a startup milionária que ele ia abrir, ficar rico e aparecer na capa da revista. E comecei a perceber que empreendedorismo para mim não era isso. Comecei a perceber que empreendedorismo para mim não era abrir uma empresa. Empreendedorismo para mim não era negócios, muito menos administração. Empreendedorismo para mim, eu gosto de representar com essa imagem. Eu queria 5 segundos para refletir nisso. Empreendedorismo, para mim, é a gente perceber que a gente tem escolha. A gente perceber que a gente tem o poder e a responsabilidade de decidir. Se a gente vai pegar todos os rótulos, caminhos, padrões que o mundo nos dá, e se a gente vai simplesmente seguir tudo isso, ou se a gente vai perceber que todos esses guarda-chuvas que nos deram, talvez a gente possa tirar eles da frente. Talvez a gente possa ver o mundo de uma forma diferente. Talvez a gente possa se questionar. E foi aí que pegou. Questionar. Tudo que vem para você sem você questionar não é autêntico. Você está seguindo. Isso eu para mim mesmo. Então eu comecei a questionar. Beleza. Aí eu percebi que se a gente criasse alguma coisa em que nós pudéssemos questionar, nessa vibe de empreendedorismo pessoal, realmente de criar o seu rumo autêntico, de pegar a missão mesmo pela qual você veio aqui e viver ela plenamente com o seu coração, aí a gente sim chegaria em uma comunidade de impacto, empreendedorismo de impacto, e não empreendedorismo de um paradigma antigo, que não faz mais parte do mundo de hoje.
Só que para causar esse impacto, e se você está interessado em causar impacto, tem uma coisa que vem antes do impacto, que é a causa. Isso aqui é só o resultado, mas a causa do impacto é a atitude, que nada mais é do que o tema desse evento aqui hoje. Atitude empreendedora. O que é atitude empreendedora? É você saber que só pela ação você transforma. Não adianta só reclamar. Você precisa tirar o pé da zona de conforto e tentar um novo, e se arriscar no desconhecido. E para essa atitude, você precisa de criatividade, comunicação, autoconhecimento, poder de ação, protagonismo. E aí, eu tive uma ideia, que era workshops e palestras, em que a gente pudesse desenvolver juntos uma atitude empreendedora. Só que aí eu olhei para a atitude empreendedora e eu percebi que tem algo que vem antes de atitude empreendedora também. E sem ela não existe atitude. Visão. Por que visão? Eu vou explicar da seguinte forma. Se a gente tiver um jovem, ou um idoso, ou uma criança, ou qualquer cidadão, e a gente perceber que o mundo dele é totalmente diferente do seu, por quê? Porque o mundo em que a gente vive é o mundo que a gente acredita que a gente vive. Nada ao nosso redor tem significado, até nós mesmos darmos esse significado. Existem 400 mundos diferentes nessa sala. E quando a gente pode escolher a visão de mundo, a ideologia que a gente vai ter, a interpretação da sociedade, nossa própria, autêntica, aí sim a gente pode agir de uma maneira diferente. E quando a gente age de uma maneira diferente, a gente causa impacto diferente, seja em nós mesmos e no nosso desenvolvimento, ou nas nossas comunidades e nas pessoas ao nosso redor. O interessante é que quando a gente causa o impacto, isso volta para a visão. Porque o impacto, sendo positivo ou negativo, ele vai retroalimentar a sua visão de mundo. Pô, isso aqui deu errado, não gostei desse resultado. E aí você tem que ter a humildade de aprender com o erro e melhorar esse ciclo uma vez atrás da outra. E eu decidi, na verdade eu percebi que eu estava enxergando muitas iniciativas fantásticas para causar impacto e para gerar atitude. Mas eu custei um pouco achar alguma coisa que trabalhasse na ideologia, no paradigma, na quebra de paradigma. A gente fala muito, você já parou para pensar? A gente fala muito em pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Você quer pensar fora da caixa? Você tem que pensar fora da caixa. Pô, o negócio é pensar fora da caixa. Beleza. Mas, será que a gente para no meio dessa correria de um objetivo atrás do outro? Será que a gente para olhar para a caixa? Porque sem a gente perceber o que é a caixa para a gente não consegue pensar fora da caixa. E foi assim que nasceu o PROV. Então, o PROV é Programa, Visão Empreendedora. E eu percebi que o PROV poderia ter, qualquer iniciativa vai ter mais impacto a longo prazo se for onde? Na base. A gente não pode só remediar, a gente tem que prevenir. E para isso eu comecei a trabalhar com workshops e palestras, usando a única coisa que eu sempre gostei de fazer, foi falar e perguntar. E eu comecei a oferecer isso e criar ambientes e workshops para alunos de ensino médio, primeiro de pública, depois de privada, agora começando com universidades, com programas de estágio, para a gente realmente se apoderar do protagonista que está adormecido de nós, e a gente desligar o piloto automático. O PROV começou 1 ano e meio atrás. Foi quando eu decidi que eu não ia voltar para o meu curso de administração na UFSCar, e eu ia viver plenamente com o coração isso. E eu queria citar o Manuel, um dos fundadores do Instituto Semear, que quando eu tomei a decisão de trancar a faculdade, ele me falou uma coisa. E ele falou que a maioria das pessoas no mundo, 99% delas, decide com a razão e com a mente e age com o coração. Então, primeiro a gente calcula o risco, primeiro a gente vê qual que vai ser o melhor caminho ou o pior caminho, e depois a gente bota o coração naquilo. Só que 1% das pessoas que são realmente felizes, plenas, realizadas, elas fazem o contrário. Elas primeiro decidem com o coração, sentem mesmo o que faz arrepiar, aquilo que faz seu coração bater. E aí depois que você decidiu com a intuição, aí sim você bota isso aqui para funcionar, para fazer com que aquele risco seja o menor possível. E saber que se você errar, você vai poder tentar de novo. Você vai poder analisar o erro e tentar, e tentar, e tentar. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês de o que o PROV tem
feito no último ano e meio. Foi uma experiência espetacular, quanto mais sessões houvesse, mais eu vinha. Não quero que isto acabe, isto para mim durava até tu quereres, porque é realmente uma experiência completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. You know, going to college isn't just about knowing your stuff, it's also about the pressure you have and how to deal with the pressure. Ele está nos a ajudar muito a ter criatividade, a sermos comunicativos e simples e também ter autoconhecimento de várias coisas. Ele está nos fazer conhecer coisas que nós mesmo estavam assim aos nossos olhos, mas nós não conseguíamos como chegar lá. I had that symptom that most teenagers have, where you get too lazy, you always make excuses, you don't have enough time, you have so much homework, and this kind of kicked me in the butt and made me realize my potential and what I'm set up for, and that I can do anything if I put my mind to it. Porque é uma sensação de liberdade, você se sente livre e ao mesmo tempo com a cabeça no lugar, com a sensação de saber o que você está fazendo e não ter essa coisa de será que tá certo, será que tá errado, será que é isso mesmo? É muito bom. Também a motivação que eu ganhei é uma coisa que não é para uma semana, um mês, é para a vida toda. Realmente a forma que a gente aprende a pensar sobre isso, sobre os nossos medos, sobre as nossas coragens, sobre tudo que tem relação não só com a escola, mas com todos os sonhos, todos os objetivos que temos em vida. O PROV funciona muito bem para isso. Sometimes when we're walking along the path in our life, we start to stumble off to the side maybe and go through some trees. And I feel like this program really it was like a lantern on the path. It's over here, and what's over there, I'm not really sure. I think it's happiness, so I'm going towards it, and I feel like I've received some really strong guidance. So, thank you. Uma coisa que eu aprendi no meu primeiro ano de faculdade, naquela fase em que eu descobri a questão de propósito, era isso. Sozinhos, nós não somos ninguém. Ninguém mesmo. A gente precisa de todo mundo que está aqui. A gente precisa dos nossos amigos, a gente precisa dos nossos parceiros, a gente precisa da nossa família. Porque como comunidades, a gente torna o impossível possível. E eu passei esse último ano e meio testando o PROV, vendo se ele daria certo. Deu certo em diferentes contextos, com diferentes culturas. Hoje eu tenho 22 anos e eu estou realizado de uma forma difícil de expressar em palavras. Só que eu sei e eu sinto que o sonho do PROV e o impacto que o PROV pode causar, ele não vem de mim. Ele é um sonho que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também têm. Por isso que a mais nova meta do PROV é a gente conseguir até 2017 uma comunidade de 5.000 jovens protagonistas das suas próprias vidas, que tenham passado pelas experiências do PROV, que tenham se tornado formadores do PROV, para a gente disseminar isso para tudo quanto for lado, em escola pública, em escola privada, em qualquer lugar em que seja necessário. São alguns. E eu faço esse convite para vocês. Sozinho a gente não consegue nada. Então, daqui para frente, se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem se engajar, se vocês quiserem indicar, se vocês quiserem fazer parte, se vocês quiserem fazer parceria, a gente vai estar de braços abertos e a partir de 2015 a gente vai transformar o PROV não num programa de workshops. Um programa de workshops não muda a vida de ninguém, mas a gente precisa de um movimento. Um movimento feito por nós, de jovem, para a gente criar o novo mundo que está aí. Eu sei que o meu tempo estourou,
mas eu preciso explicar por que hoje era especificamente um dia especial. Detalhe desse palco aqui é que 8 anos atrás, na minha colação de grau, a primeira vez que eu falei em público foi naquele canto lá, como orador da minha turma de 8ª série. E é incrível pensar que 2 anos atrás, no meio de tantos eventos que eu estava participando, eu fui num evento, cheguei mais cedo, porque eu era amigo de um dos organizadores, vários organizadores, na verdade, e um palestrante tinha ficado doente. E aí um desses amigos, Marcelo, veio correndo, Mark, no desespero, né? Não tinha mais ninguém na frente dele. Assim, Mark, você quer substituir? Você quer dar palestra? No seminário de 2012. E eu nunca tinha dado uma palestra. Eu não tinha nada pronto. Tinha 300 pessoas no auditório, câmera, minha mãe. Não sabia no que ia dar. Mas, né, uns anos atrás eu aprendi no YouTube que de vergonha ninguém morre. Então, e eu decidi falar sim. Travei, deu um friozinho na barriga, mas eu decidi falar sim. Subi no palco e no dia 21 de julho de 2012, quando aconteceu o segundo seminário, minha vida mudou. Porque foi nesse dia que eu decidi trancar a faculdade para trabalhar por impacto. E eu só quero agradecer o Instituto Semiares e o Instituto Semiário, na verdade, por ter mudado minha vida. E eu espero que tenha mudado a vida de vocês também. Obrigado.